Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Diante desse momento que nós estamos vivenciando da pandemia. Vocês estejam usando máscara, se isolando, utilizando álcool em gel, né? Tudo direitinho, tomando os devidos cuidados. Em virtude da pandemia, né, vocês já sabem, as aulas elas foram suspensas, né, as aulas presenciais, e enfim a escola decidiu iniciar com as aulas remotas. Né? O que é a aula remota? A aula remota é uma forma do professor interagir com o aluno para que ele não fique ocioso, ou seja, sem nada para fazer em casa, só assistindo Netflix ou no WhatsApp, porque essas coisas vocês podem até dizer assim, é tão legal, né, ficar só fazendo isso. Só que para a formação de vocês não contribui muito não, certo? Claro que um filme é cultural, socialização, né, através de redes sociais e tudo mais. Só que é importante que vocês também estejam um pouco ligados com o conhecimento de fato. Então, na nossa disciplina de filosofia, né, hoje é a nossa primeira aula, eu quero deixar claro como é que vai funcionar a nossa disciplina. Primeiro, que a ferramenta que nós iremos utilizar, a ferramenta base, é o Sigeduc, né? Essa aula aqui que vocês estão vendo, eu vou colocar o link lá no Sigeduc, e esse link vai direcionar vocês para o YouTube, ou vai abrir lá na tela mesmo, dentro do Sigeduc, e vocês vão assistir essa aula. Por quê? Porque para carregar a aula diretamente lá no Sigeduc levaria uma eternidade. Né? Eu tenho 20 turmas só no AD e mais 20 turmas lá na Sebastião Gomes, que é a Escola de Melancias. Então, iria chegar o ano que vem e eu ainda não teria terminado de postar as aulas, certo? Então, para que isso não ocorra, eu vou gravar a aula, né, lá no YouTube, vou colocar no YouTube, pego o link e mando no Sigeduc. As atividades, avaliações que eu pedir, né, que eu solicitar para vocês fazerem, vocês vão fazer no Sigeduc, tá? Se eu criar um fórum para você dar opinião, só é clicar na atividadezinha e vai ter a opção para você colocar a sua opinião, certo? Não precisa responder o e-mail é apenas uma notificação que o professor colocou algo, né, inseriu algo no sistema, então você recebe aquela notificação no e-mail, mas não necessita responder. Nem precisa também mandar no WhatsApp, no Instagram, em nenhuma outra rede social, tá bom? Em filosofia, nós vamos nos concentrar apenas no Sigeduc. Agora, claro, se você tem alguma dúvida de como é para fazer a atividade, já que a nossa aula não é ao vivo, né? Porque eu tenho uma bebezinha, então não dá para ter aula ao vivo. Nossas aulas vão ser gravadas, né? Igual essa que você está assistindo aqui. Então, se surgir alguma dúvida sobre a aula, sobre o conteúdo, alguma coisa, você pode me enviar, né? Dentro do Sigeduc tem um espaço para você abrir questionamentos. Você pode fazer isso e também você pode estar entrando em contato com o tutor da sua sala. Cada sala tem um tutor, isso foi solicitado através do Instagram. A professora do curso técnico Yasnaia está fazendo isso muito bem. Então, o tutor da sua sala, você vai lá, entra em contato com ele. Olha, eu fiquei com dúvida em tal assunto de filosofia, pergunta a professora, que eu já dou o feedback na aula seguinte, se for sobre o conteúdo. Se for sobre a realização de alguma atividade, então eu já esclareço para o tutor e o tutor já repassa a informação para você, tá bom? Não precisam se preocupar. Claro, a gente vai ter alguma dificuldade no início, porque são ferramentas novas, é uma nova forma de ensino. Então, eu não consegui fazer, é muito chato. Não precisa se estressar, pessoal, porque não tem para que se estresse, certo? Não se preocupa, já tem o coronavírus aí para a gente se estressar com ele. Não se estressa com isso. Se acalme, toma um cafezinho, toma uma aguinha, toma um chazinho, relaxe. O sistema caiu. Meu Deus, o que eu faço? Não se estresse, né? Eu passo muito por isso. O Sigeduc vive caindo, mas eu vou lá, apanho ele, coloco, né, e tal, e ele fica bonitinho, certo? Então não se desesperem se por acaso vocês não conseguirem fazer a atividade no momento, porque em algum momento você vai conseguir, certo?
Tá com dúvida? Pergunta para o tutor e assim a gente vai conversando. Dúvidas sobre o assunto, pode deixar lá no fórum, pode também perguntar para o tutor me repassa a sua dúvida e na aula seguinte eu esclareço, certo, pessoal? E assim a gente vai conversando. A aula ela não vai ser uma duração muito longa, vai ter no máximo 10 a 15 minutos para não se tornar cansativo. Eu estou demorando muito nesse slide aqui, né, falando, porque é a nossa primeira aula, então estou passando primeiro aquelas orientações iniciais que tem que ter, né, que é de praxe. Então, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos ao Sigeduc. Sempre quando eu colocar a atividade, vai ter um prazo para vocês fazerem de 1 semana, né, que é suficiente. São atividades, coisinhas simples, para dar uma opinião, para dar uma avaliada, tudo mais, certo? Coisas simples, certo? Sem estresse, tudo na santa paz, tá bom? Então, vamos lá. O nosso primeiro assunto, como a gente combinou até na aula presencial, né, que nós só tivemos uma, inclusive, nosso primeiro assunto é mitologia grega. A filosofia em si, pessoal, antes de ela se tornar esse conhecimento racional, lógico, ele estava fundamentado em mitos, certo? Esses mitos, eles tinham a função de narrar acontecimentos, seja da origem do universo, ou seja, da origem de deuses, semideuses e de titãs, certo? É isso que nós vamos ver. Essa aula de mitologia grega vai durar 2 aulas, né? Nós vamos falar 2 aulas sobre mitologia grega, para ficar assim bem legal. E é isso, né? Vamos em frente. Outra coisa importante, pessoal, nós vamos utilizar o nosso livro, o livro de filosofia, aquele bem lindo que vocês têm aí na casa de vocês. Quando vocês estão na primeira série, possivelmente vocês não receberam o livro didático, mas não se aperreiem. Eu coloquei o livro em PDF, certo? Eu coloquei o livro em PDF. No sistema, se vocês clicarem lá na disciplinazinha de filosofia, vai ter o livro em PDF. É só baixar, tá completo lá, massa demais. Onde é que nós vamos estudar? Capítulo 11, ó, dá uma olhada aqui, ó. Pensamento pré-socrático. Ah, mas a gente não ia falar sobre mitologia? Sim. Antes dos pré-socráticos, nós temos a mitologia grega. Você vai lá na página 204, né? Você pega aí seu livro depois, anota aí, faz as anotaçõezinhas. A dica, assiste aula concentrado, não fica deitado, não fica conversando. Vai para um lugarzinho da sua casa que seja mais tranquilo. Ah, professora, não tem esse canto. Às vezes não tem, né? Então, a gente tem que se esforçar, né? Tentar estudar, às vezes, com barulho. Eu passei muito por isso, porque minha família é muito zoadenta. Então, eu escrevi todos os meus trabalhos na zoada mesmo, né, no barulho. Então, a gente tem que ir se adaptando à nossa realidade. A gente sabe, né, a gente, quando o professor reconhece as dificuldades do aluno, alguns alunos não vão ter acesso a essa aula por não ter uma internet, por não ter um celular, não ter um computador, ou por não ter as condições viáveis de ambiente. A gente reconhece isso, reconhece as limitações, só que isso é uma forma de ajudar o aluno para ele não ficar ocioso, aquele aluno que tem acesso, ele ter, certo? Então, não é uma forma de exclusão que a gente está fazendo aqui, é uma forma da gente se doar. Enquanto professor, a gente está fazendo o máximo para ajudar o nosso aluno, e aquele que não tem acesso, a gente vai também ajudar de alguma outra forma, tá? Então, pessoal, voltando ao assunto, nosso assunto é a mitologia grega. O que a mitologia grega ela estuda, né? Os gregos, eles cultuavam uma série de deuses. Zeus, vocês já devem ter ouvido falar de algum deles, né? Hera, Ares, Atena, né? E por aí vai. Além de heróis ou semideuses, Teseu, Hércules, Perseu, por aí vai. Relatando a vida desses deuses e heróis e seu envolvimento com os humanos, criaram uma rica mitologia, isto é, um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, fornecem explicações para a realidade universal. Olhem só, pessoal, o mito é uma coisa muito massa, eu acho muito interessante, porque o mito ele vem sempre dialogar com algo da nossa vida. É isso que o mito ele quer fazer. Ele quer fazer com que você reflita sobre algo
dentro da realidade. E esses deuses, que é escrito com D minúsculo, porque não é o Deus do cristianismo, ele vai ser os deuses que ele vai ter as sensações do homem. Ele vai sentir raiva, né, ira, prazer, ele vai sentir dor, ele vai sentir desejo. Tanto que os semideuses, né, os heróis aí vão nascer a partir da relação dos deuses, né, com os humanos, né? Eles vão descer a terra e ter relações sexuais com eles. Então é a partir disso que vai se criando toda a mitologia, né? Porque o mito ele vem tratar sobre isso, origem de lendas e de crenças, e é simbólico, não é nada científico, né? São narrativas, que fique claro isso. A filosofia, antes de se constituir como algo concreto, né, como algo lógico, ele foi fundamentado nessas narrativas de lendas, né? Como é que surgiu o universo, né? Segundo a mitologia, né? Há toda uma explicação. E vai existir os mitos, né? Inclusive, o livro de vocês, lá na página 206, quem quiser, tem um mito muito interessante, que é o mito de Édipo, a saga de Édipo, que ele vai contar justamente sobre a questão do destino, né? É um mito muito show. Fica a dica para vocês lerem, né? A dica e a indicação que vocês leiam, porque na próxima aula a gente já vai falar sobre ele. Porque dentro desse Édipo nós vamos falar sobre o complexo de Édipo, que já é uma outra coisa relacionada à psicologia, certo? Então não deixem de ler página 206, né? Tá a paginazinha marrom, bem linda lá, vocês leiam, tá? Como eu falei, pessoal, a mitologia ela é uma narrativa. Essa narrativa, ela não é uma narrativa fictícia, né? Não há nada que prove que Zeus existiu, né? Que Poseidon existiu e tudo mais, né? Mas há toda uma narrativa. Por exemplo, quando os barcos naufragavam, acreditava que era Poseidon com raiva do homem que tinha engolido os barcos. Então, a partir disso, o homem criava um temor aos deuses, né? Era uma forma de controle também. Então, tudo está fundamentado em narrativas. E aí eu deixo essa questão para vocês. É um pensamento racional? Né? Ou seja, essa narrativa, essa forma de se criar, essa forma de explicar, tem algo de concreto? Tem algo de racional? O que vocês acham, certo? Vocês podem opinar também lá no fórum, tá bom? Eu vou deixar aberto um fórum, né? Um fórumzinho que tem lá no Cigeduc, e vocês podem opinar, certo? Livremente, certo? O que eu quero de atividade desta aula, né? Que nós já estamos quase chegando no fim. Porque a aula vai ser entre 10, 15, no máximo estourando mesmo 20 minutos. Porque, para não ficar cansativo, né? De vocês ficarem na frente da tela do computador, só ouvindo eu falar, nem eu aparecendo, né? Porque eu também tô muito bonita, não ajeito os cabelos, nem nada. Então, melhor não aparecer, tá bom? Então, para não se tornar cansativo, vai ser esse tempo, mais ou menos. Então, olhem só. Eu quero que vocês analisem o mito de Saturno. No livro de vocês, esse mito vai estar na página 205. Observem essa imagem. De acordo com a mitologia greco-romana, Saturno era filho de Urano, né? Saturno, esse senhor aqui. A quem destronou, né? Ele destronou o pai dele e assumiu o lugar. Depois que ele, né, se tornou sabichão lá, né? Tomou o trono, ele passou a comer, né? Literalmente, né, a comer seus filhos recém-nascidos do sexo masculino, né, porque só quem poderia assumir o trono era o do sexo masculino, para que tomassem o seu trono, né, repetindo. De acordo com a mitologia greco-romana, Saturno era filho de Urano, a quem destronou, assumindo o lugar dele. Depois ele passou a comer seus filhos recém-nascidos do sexo masculino, para que não tomassem seu trono. Que significado pode ter esse mito? Lembra que eu falei? O mito são narrativas. Então, esse mito aqui, qual a narrativa qual o significado que ele pode ter para vocês? Não colhem da internet. Não colhem do colega, porque Jesus está vendo, certo? Os deuses estão vendo. Então, opinem de acordo com a opinião de vocês.
Não tem certo nem errado, certo? É a opinião de vocês. O que vocês acham? De que significado esse mito ele pode ter? O mito de Saturno, tá? Quem quiser ver a imagem um pouco, mas acho que até essa daqui tá melhor. Tá na página 205, né? Até coloquei aqui, ó, página 205 do nosso livro. Ah, mas eu não tenho um livro. Já falei, o livro está no Cigeduc, tá em PDF. Clicou, baixou, show. E para abrir, né? Vocês sabem que tem aquele programa assim, um Adobe, né? Adobe tem que ter aquele programa que abre PDF. Se você não tem, não vai abrir no seu celular ou no seu computador. Então tem que baixar. Hoje em dia tudo é um programa, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não vou mais me alongar para não ficar cansativo a nossa aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a mitologia grega, mas vamos dar um foco na questão do deuses, né? Dos deuses e das deusas também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula, se Deus quiser.